Olá, amigos do nosso canal Varal. Estou aqui mais uma vez para levar uma mensagem bem gostosa para você. Às vezes tem fatos na Bíblia que a gente não tem conhecimento. Muitas pessoas não leem a Bíblia porque falam que não gosta. Eu mesmo fui uma pessoa que detestava a Bíblia. E olha que a minha família já vem lá do evangelismo. E às vezes a gente tem preguiça até. Mas eu costumo dizer que a Bíblia é um livro completo. Tem drama, tem ação, tem romance, tem tudo. Tudo que você quiser saber sobre a bondade de Deus está neste livro. A forma como ele retrata é como você vai ter que ler para você adquirir seus conhecimentos futuros. E eu fico contente com isso. Então hoje nós vamos tratar aqui de um tema bem controverso, né? Mas bem realista também. Nós vamos falar de Jacó, Lia e Raquel. Qual delas era o preferido? O que a história nos conta? O que na história nos fala sobre essas duas mulheres? Qual era a diferença entre elas? O que aconteceu nesse meio? Entre Jacó, Lia e Raquel. Nós sabemos que as circunstâncias, cada uma tinha uma peculiaridade. Então vamos conhecer um pouco da história. Vamos saber um pouquinho, vamos saber por que Lia foi a escolhida por Deus. Lia foi escolhida por Deus. Sabe quem são esses homens que conversam com Jacó? Vamos ver? Então, depois de viajar por muitos dias, olha que coincidência. Jacó encontrou-se com eles, uma turma, junto a uma fonte lá onde eles colhiam águas. Eram pastores de ovelhas que lá estavam. E Jacó se dirigiu a um daqueles pastores e falou assim: da onde vocês são? E responderam: nós somos de Harã. Aí Jacó perguntou: conhece Labão? Perguntou Jacó: você conhece Labão? Quem é Labão? Vocês conhecem? Aí eles disseram: sim. Responderam: lá vem a filha dele, lá, olha lá a filha dele, a Raquel. Ela está vindo aqui com o rebanho de ovelhas. Está vendo ali a Raquel chegando? E Jacó olhou e viu que uma mulher se encaminhava. Agora vamos aos fatos. Não, Raquel na Bíblia não é descrita como uma pessoa ruim, no seu sentido moral. Ela era uma personagem bem complexa, com seus defeitos e com suas qualidades. Mas ela é vista como amada por Jacó, mas também com certos aspectos indicativos. Vamos ouvir aqui agora. Aspectos negativos que podem ser interpretados como fruto do contexto histórico e cultural da época. Raquel era uma pessoa diferente. Raquel, ela foi amada por Jacó. Era a preferida de Jacó. Aquela que ele bateu o olho e o amor veio de imediato. Jacó foi marido de Raquel com o tempo. E a amava muito e a preferia a sua outra esposa, Lia, pois ele possuía duas mulheres como duas esposas. Mas Raquel, o que acontecia com Raquel? Raquel, a preferida de Jacó, ela era estéril. E essa condição a afligia e a tornava uma mulher completamente infeliz. E ela ficava a reclamar com o marido essa condição que estava nela. Mas a partir disso, passou a ter uma rivalidade com Lia, a outra esposa de Jacó, que também é destacada com Raquel, chegando a dar a sua serva para que ele tivesse filhos. Ela era estéril. Tivesse filhos em seu nome. Para quê? Para fugir
da humilhação que passava pela situação de ser histérica, porque ela era histérica. Então ela sofria com isso, sofria muito com essa situação para querer agradar o marido. Mas Raquel roubou os ídolos de seu pai e os levou consigo, o que causou um conflito, leia lá, causou um conflito com a família. Mas até aí, foi no caso um erro considerado como um fato não tão específico. Não tão específico. Raquel não era aquela mulher vilã. Ela não era vilã. Ela tinha seus defeitos. Ela tinha seus sentimentos. Mas Raquel não é retratada claramente como eu falei. Uma vilã, uma maldosa. Aquela uma que quer conseguir tudo na marra. Assim como uma pessoa com defeitos que podem ser compreendidos dentro do contexto bíblico e cultural para aquela época, para o pensamento daquela época. Sim. Mas, em resumo, Raquel é uma personagem complexa que não pode ser facilmente rotulada como boa ou como ruim. Ela vivia aquela situação, ela vivia aquele momento. Ela é amada, mas também sofre com a sua esterilidade. Ela sofria com a sua esterilidade, a não poder dar filhos a Jacó. Mas devido a isso, tem seus momentos de fraqueza e egoísmo. Ela passou a competir com a irmã e até o roubo dos ídolos. Lê lá. Então vamos analisar com mais profundidade essa situação. Essa situação que envolve duas mulheres com esse marido. Se você só conhecesse só o lado da história de Jacó, você acaba preferindo Raquel. Afinal, Raquel, o que ela foi para Jacó? Foi o amor da sua vida. Raquel era vista como uma mulher bela, atraente, e contribuiu para o amor de Jacó, sim. O amor de Jacó era por ela. Mas o que acontece na vida da gente? Nós, na novela da vida, nós vemos quem era verdadeiramente a escolhida de Deus. Com tudo isso, a paixão de Jacó não era o ponto final. Afinal, a personagem é uma vilã. Mas a descendência mostra que foi com Lia que Jacó gerou Judá. Que veio a gerar quem? O Senhor Jesus. O responsável por abençoar todas, eu disse todas as famílias da terra. Você, eu, todos aqueles que estão aqui. Mas vamos dar prosseguimento. A primeira, por mais que Jacó tivesse amado Raquel, foi com Lia que se casou primeiro. Deus permitiu, lá no começo, a trapaça de Labão, assim como a trapaça do primogênito, da primogenitura de Jacó. Deus permitiu. Porque era com Lia que ele tinha o quê? Lia foi escolhida. Não foi escolhida Raquel. Com toda a sua beleza, com a sua formosura, com a sua lindeza, aquela mulher bonita. Não foi. Mas o que chamou a atenção de Deus e porque Deus viu o desprezo que Lia passava e abriu a sua mão. Está lá em Gênesis 29, 31, gente. Está lá em Gênesis. Vamos ver direitinho. Enquanto não fez o mesmo por Raquel, presta atenção agora. Detalhe. Enquanto não fez o mesmo por Raquel, que também era estéril, eu falei que Raquel era estéril. Sabemos que Deus não é como o homem que usa de favoritismo. O que significa que ele pode o quê? Trabalhar com Lia, não com Raquel.
Deus, o propósito dele estava com Lia, não estava com Raquel. E pelo lado espiritual, Lia, inteligentemente percebendo que a situação, ela se apegou com Deus, pois às vezes que Deus deu à luz, ela foi grata através dos nomes que dava aos filhos. Lia, como tendo olhos meigos, ela não era uma doente que tinha um problema visual, enquanto Raquel era vista como a mais bela, perfeita. Raquel era diferenciada, uma mulher bonita. Então, diferente de Raquel, e quando finalmente gerou um filho, o nomeou José, o que significa: o Senhor me acrescente outro filho. Era a designação das épocas, os nomes da época. Como se estivesse uma competição com a irmã, já pensando no próximo filho. O que aconteceu? Lia foi fiel mesmo. Lia foi fiel mesmo sendo desprezada por Jacó. Jacó tinha os olhos para Raquel, mas Raquel não era escolhida do Senhor a maior parte do tempo, e nem por isso nós vemos nela amargura. Lia não ficou amarga, não teve espírito de vingança ou mesmo de mágoa. É uma grande verdade. Ela teve compostura porque ela foi escolhida por Deus. Lia, a filha mais velha, porém tinha olhos baços. Está lá em Gênesis 29:17. Literalmente ela tinha os olhos meio caídos, sem brilhos ou fracos. Alguns têm assumido que sua visão era deficiente, mas não era. A passagem, contudo, não diz que Lia tinha os olhos deficientes, não. Era o perfil dela, o jeito dela, a característica dela. Mas Raquel podia ver bem. Raquel estava com os olhos abertos. Era uma pessoa que buscava a disputa com a irmã. Mas Lia foi fértil e deu a Jacó 6 filhos e uma filha. Deus abriu a madre dela. Pelo contrário, nós vemos um amor genuíno que não dependia do que Jacó fazia ou não por ela. Jacó não tinha a escolha dele, a vontade dele. Deus sabia que Lia era melhor. O mesmo não podemos dizer sobre Raquel, que além de vender seu marido por uma noite a sua irmã, põe a culpa nele. Por quê? Porque ela era histérica. Olha, você não me dá filhos. Você teve filhos com a irmã. Para o pai, né? Isso também sobre os ídolos que ela roubou naquela época. Raquel não era vilã. Muitos interpretam como na Bíblia como ela fosse uma vilã, mas não era escolhida de Deus, e sim Jacó. Então aí existia um probleminha. Por isso veremos o quanto o rapaz, que tinha tudo para ser uma bênção, né, e sofreu até a sua velhice. Muitas vezes nós fazemos como Raquel. Não esperamos o tempo do Senhor. Se apressamos, corremos contra o tempo do Senhor e procuramos resolver nossos problemas. A nossa sabedoria, a gente acha que é sábio. Não, eu vou resolver isso, eu vou fazer isso sem pedir direção a Deus. Nós achamos que não precisamos de Deus. E quando tudo dá errado, né? Aí não deu certo. É que nós lembramos que temos um Deus que tem um plano, que tem um propósito, que tem um plano perfeito para a nossa vida. E assim a gente não vê essa situação. Não, a gente não olha para isso. Nós olhamos para aquilo que está de imediato. Temos pressa. Então nós não sejamos irmãos, amigos impetuosos, mas que tenhamos um espírito que descansa no Senhor e que entrega todas as coisas em suas mãos. Deixa Deus resolver. Deixa Deus atuar. Deixa Deus entrar com providência. O fato de Lia ter sido escolhida por Deus não está relacionado com a sua beleza. O exterior, Lia não era bonita. Raquel era aquela uma linda. As histórias nos indicam que Lia tinha uma vida mais condizente com quem?
com o Senhor do que a própria Raquel. Raquel era mais desleixada nas coisas de Deus. E isso fica claro quando ela é obediente e vê nos seus filhos a mão de Deus. Olha que interessante. Você acha que você resolve o que você faz. Lembre-se que não é a sua vontade imperativa sobre as nossas vidas, e sim a de Deus. A sua escolha é, e nem sempre, é o desejo de Deus. É uma grande verdade. Tem hora que a gente tem que consultar o Senhor, ter um pouco de tranquilidade. E sempre vem as coisas e milagres e coisas muito maiores quando a gente tem a paciência. Tem hora que você fica afobado para você resolver uma situação. Você quer se livrar daquilo. Você quer uma resposta imediata. Isso acontece. Você acha que Deus tem que ser aquele bateu, pronto, Senhor, estou aqui. A palavra de Deus fala, clama a mim e Ele vai te ouvir. Clama a mim, responder-te-ei. E o que Ele vai fazer? Fazer coisas que você não acredita. O ser humano hoje ele está muito distante da palavra de Deus. É muita ganância, é muita maldade que nós estamos vendo aí. Nós estamos vendo muita maldade, as pessoas se decidindo, ignorando um ao outro, a violência imperando em todos os sentidos da Bíblia, que está lá na Bíblia. Naquela época, no Velho Testamento, as lutas tinham suas causas, os povos tinham que se defender, porque tinha diversas etnias, diversas tribos, cananeus, filisteus. Então, cada um procurava o seu espaço. Mas hoje não. Hoje o homem acha que ele consegue resolver tudo, eu faço. Não. Mas Deus tinha um propósito diferente com ele. Raquel se propunha a ser aquela mulher bela, e ela tem mulher hoje aqui na secular nossa, que ela acha que a beleza dela conquista tudo, mas na verdade ela corrompe. Ela não conquista, ela não ganha. Ela conquista, às vezes por encantamento, sedução. Mas Lia não precisou disso. Lia foi a pessoa mais simples que teve. E ela tinha já o amor de Deus, o amor do Senhor sobre a vida dela. Então, meus amigos, nessa linha de raciocínio, eu vou terminando aqui te agradecendo mais uma vez por você estar nos acompanhando. Que Deus te abençoe, viu? Eu fico contente. Curte e compartilhe o nosso canal, @canal Varal, inscreva-se. É muito importante para nós. Você faz parte. Você é o sucesso, não é o Silvio, não. O sucesso é você. É você que nos acompanha, é você que nos abre, é você que, quando a gente vai lá no estudo do YouTube, tem lá 710 visualização. Eu não me importo com a quantidade de visualização, me importo com a qualidade daquilo que eu faço. Porque se você pregar para uma pessoa e tiver um resultado positivo, para mim não precisa mais 1000, não precisa mais 500. Eu já estou satisfeito. Então, meu amigo, eu te agradeço pela sua participação. Eu quero que você esteja conosco, nos acompanhando, sendo feliz. Eu quero o melhor para você. Que Deus te abençoe e sempre esteja na presença com o Espírito Santo de Deus. Amém. O meu muito obrigado.